Olá, comunidade FEFIC! Nós estamos aqui no MacCast, do MacPlay, no Mackenzie, fazendo podcast da nossa feira. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Uma delas é escritora e a outra é influenciadora. Hoje nós vamos conversar sobre comunicação e influência na missão cristã. Sejam muito bem-vindas, Heloísa e Suzane. Heloísa Carim, autora e influenciadora literária, é conhecida pelo seu livro Sublime Amor Entre Universos e pelos seus conteúdos sobre literatura. Suzane Cruz é criadora de conteúdo que compartilha literatura cristã, fé e cotidiano com mais 30 mil seguidores. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal, por favor. Ai, muito obrigada. Posso ir? Muito prazer, gente. Sou Heloísa Carim, eu sou escritora. Atualmente com ela Thomas Nelson. Eu tô me sentindo muito chique, na verdade. Que chique. E eu trabalho com as redes sociais também. Eu comecei há 2 anos atrás, mais ou menos quando eu comecei a escrita também. Depois de expor na minha primeira FEFIC 2023 como autora independente, eu comecei a produzir conteúdo pra internet. Desde então não parei nem de escrever e nem de produzir conteúdo. Sou casada com o Gerson e nosso livro pela Thomas Nelson é Sublime Amor Entre Universos. Perfeito. Prazer, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Suzane Cruz e eu faço conteúdo há uns bons anos na internet, mas há 2 anos mais ou menos o Senhor me convidou, me chamou, me empurrou, na verdade, para falar de ficção cristã e eu mergulhei nesse universo incrível e hoje em dia eu faço conteúdo exclusivo sobre ficção cristã, indico os livros mais diversos possíveis dentro da ficção cristã, porque o objetivo é mostrar que existe uma variedade muito grande de gêneros e de histórias para todos os gostos, né? Então, hoje em dia o meu trabalho nas redes sociais ele é voltado exclusivamente para ficção cristã. Eu sou casada há quase 3 anos e o meu marido ele também ele tem grande participação também dos meus conteúdos. Eu sempre que tenho algum livro para indicar, eu já chamo ele, já falo, olha, vem cá, vamos produzir algo bem legal aqui. E é isso. Eu vi até o vídeo da FEFIC que vocês fizeram da mala, eu adorei. Arrumando a mala juntas. Foi. A Elo tá aqui também com o esposo dela, que escreveu esse livro com ela em conjunto. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que lindo. É o lançamento dela, maravilhoso. E é muito legal isso, né? Do casal junto, trabalhando por esse propósito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sim. Mas eu quero começar perguntando para vocês como que vocês definem a influência com propósito. Porque hoje em dia nós temos muito influenciador. Muito, né? Muitos influenciadores. E infelizmente, a gente veio de um tempo em que as pessoas até achavam assim que a exposição não é legal você ficar como influenciador sendo cristão, né? E é como se as duas coisas competissem. Sim. Mas eu vejo essa importância mesmo, né, de nós nos posicionarmos. Se tem tanta coisa ruim sendo incentivada, mostrada e sendo uma fonte de influência, nós precisamos que se levantem também pessoas que levem o nome do Senhor. E eu quero que vocês falem para mim mesmo o que vocês sentem dessa influência com propósito, o que ela é para vocês. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso de influência com propósito é algo do tipo, não que a gente produz para ser um ídolo para as pessoas. Eu tenho um pouco da sensação de que quando a gente consome criadores de conteúdo, eles se tornam realmente pessoas inacessíveis e acabam virando ídolos de determinadas pessoas, a ponto delas viverem para consumir aquele tipo de coisa. Mas eu acho que a influência com propósito é sobre realmente isso que você falou, a gente estar em todos os lugares para ser voz de Deus. O meu objetivo, acredito que o da Suzane, pelo que eu consumo do conteúdo dela, não é que as pessoas olhem pra gente e percam o ar e queiram muito tirar foto e vejam a gente como pessoas inalcançáveis, mas que elas nos vejam como pessoas que falam de um Deus que amou todo mundo. De histórias que apontam para verdades bíblicas, de coisas, de modos de vestir, de um casamento que aponta para tudo aquilo que Deus já nos deixou na Bíblia. Tem uma passagem, o Gerson fala muito dela e ela começou a me tocar muito, que é no livro de Juízes, quando eles pedem para as árvores governarem. E aí eles pedem, vou dever o nome para vocês, me perdoe cada uma das árvores, mas são árvores com bons frutos, árvores belas e todas elas negam isso. E no fim, quem governa é o espinheiro. Então acho que no mundo de influência, se a gente tendo a verdade, se a gente conhecendo a Cristo, abrir mão de falar para essas pessoas, de estar nesse lugar, espinheiros estão nesses lugares. E é aí que as coisas desandam, sabe? Porque são árvores sem seus frutos.
Exatamente. Nossa, perfeito. Como eu falei, eu crio conteúdo já tem uns bons anos, né? E eu criava conteúdo de modo geral, assim. Então, livros seculares eu sempre estava lá indicando no meu perfil. Só que era sempre uma coisa de altos e baixos. Eu nunca tinha uma constância naquilo que eu fazia, porque eu animava em um momento e chegava em outro momento, aquilo perdia o sentido, sabe? Tinha alguma coisa que estava faltando, não tinha realmente o propósito, né? E aí eu lembro que um dia eu estava na minha casa, assim, lavando louça. O Senhor fala muito comigo quando eu estou lavando louça e tomando banho. Eu acho incrível isso. E no carro? No carro também é ótimo. São momentos de silêncio. Exato, que você tá ali só com você e a sua mente, né? E aí o Senhor falou muito comigo sobre a ficção cristã, só que eu lembro que na época eu não sabia direito o que era ficção cristã. Aí o meu marido tava no sofá assim, eu só virei pra ele e falei assim: eu acho que eu tenho que falar de ficção cristã no meu perfil, mas eu acho que eu vou aos poucos, porque eu não entendo ainda muito esse universo, eu vou lendo algumas coisas, vendo como que é, indicando, e beleza. Não consegui ir aos poucos, o Senhor me empurrou. Entendeu? O Senhor me empurrou mesmo. E aí, a partir desse momento que eu mergulhei nesse universo da ficção cristã, eu consegui ver propósito naquilo que eu estava fazendo. Que legal. Nossa, foi assim, louco demais, porque eu comecei a entender que o que eu estava fazendo tinha um sentido, para quem eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, qual era o objetivo daquilo. E fez muito mais sentido, e hoje em dia eu crio conteúdo com muito mais prazer mesmo, sabe? Porque é para glorificar o nome do Senhor. Mesmo, exato. Né? Uma missão. Exato. Então, eu tenho essa experiência do antes e do depois do criar o conteúdo com propósito, sabe? De influenciar com propósito. Desculpa, de influenciar com propósito. Então, quando as pessoas elas vêm falando, tipo, nossa, eu conheci a ficção cristã através de você, isso tem um peso tão gostoso, sabe? Eu falo, ai Deus, obrigada, glórias ao Senhor por isso. Obrigada porque o Senhor me chamou para isso, porque eu entendo hoje que foi um chamado realmente do Senhor para usar aquilo que eu já gostava de fazer, mas eu não entendia muito bem, mas para glorificar Ele, sabe? Para levar o nome dele para as pessoas. Achei tão bonito que é quase uma experiência de conversão do seu conteúdo. Tipo assim, é o momento em que o conteúdo dela encontra Jesus, sabe? É lindo isso, lindo. Nossa, achei muito legal. Não, perfeito, porque parece que o meu conteúdo se converteu realmente, sabe? Então, Glória tipo, a Deus. hoje em dia, entre os meus seguidores, eu tenho muitas pessoas que me acompanham que são da época que eu não divulgava ficção cristã. Então, essas pessoas, elas estão descobrindo a ficção cristã. Você já recebeu testemunhos sobre isso? Sim, Eu li esse livro que você indicou e fui tocada de tal forma. Sim, Deus falou comigo. sim, acontece. Tipo assim, as pessoas falando, eu não sabia o que era. E às vezes as pessoas chegam assim e falam, mas o que é isso de ficção cristã? O personagem vai pra igreja, fica orando o tempo todo. Porque é um termo muito recente, é uma coisa muito recente, não é? Sim, então, tipo assim, eu fui e comecei a falar também, para explicar para as pessoas o que é a ficção cristã, sabe? Qual o objetivo, qual o propósito, o que os livros trazem, que são livros de ficção, mas que eles têm uma mensagem, eles apontam para Cristo, tem uma redenção ali dos personagens, por mais que eles sejam falhos, como nós somos falhos. Então, foi realmente essa coisa de as pessoas, elas não saberem o que é, aí elas veem assim, eu indicando o tempo todo, aí elas, nossa, parei para ler isso aqui que você indicou e, Que nossa, legal. eu gostei muito, agora eu quero ler outras ficções cristãs, eu fico, ai Deus, obrigada, sabe? É um sentimento muito de, tipo, que bom que o Senhor me chamou para isso, sabe? Glória a Deus. Olha, uma coisa Muito que eu legal. li muito legal naquele livro, A Pirâmide da Sabedoria, não sei se vocês leram. Conheço. Ele fala justamente sobre isso, sobre que a internet ele coloca no topo lá, né? Como se fosse o que nós menos precisamos. Realmente é. Mas ele fala, mas nós precisamos dela, né? sim. Nós, enquanto cristãos, a gente precisa ir nesse campo missionário. As pessoas, os missionários, eles não deixam de fazer missão num lugar onde há doença. Então, lá em tal lugar tem a ebola. Eles vão. Apesar dos riscos, apesar das dificuldades, eles estão lá. Sim. O que o cristão precisa é navegar com propósito. Ele precisa estar lá, né? Então nós, enquanto influenciadores, o que precisa? Precisa estar lá para lançar as redes. Exato. Né? Eu estou aqui para evangelizar. Essa é a minha missão, né? E isso é muito legal de ver, assim. Eu fico muito feliz de ver influenciadores cristãos crescendo. Tem que crescer muito mesmo, né? Porque às vezes a gente está lá na internet, vê falando de alguns influenciadores, você olha lá e fala, gente, como que essa pessoa tem milhões? Sim. É verdade.
Que absurdo! Acontece muito. E eu fiquei muito feliz também porque durante a Bienal nós fomos chamadas para ser criadoras de conteúdo da Bienal também. Foi. E aí quando a gente vê criadores de conteúdos cristãos conquistando esse espaço também, Sim, que antes exatamente. era só do mundo secular, né, do meio secular, é muito legal isso também, sabe? A gente conquistando esse espaço, a gente mostrando o que a ficção cristã é, o peso que ela tem, a importância que ela tem, isso é muito legal. É verdade. Foi uma experiência muito bacana, Sim. né? Realmente estar num lugar onde a gente não imaginou. Eu Exato. penso que se a gente falasse, é que 2020 foi o ano da pandemia, mas se a gente falasse em 2019, influenciadores oficiais da Bienal do Livro cristãos, eu acho que ia ser uma coisa muito um choque para as pessoas, Muito, sabe? muito. E é bem o que você falou, hoje em dia existem muitos influenciadores, então a Bienal ter olhos para pessoas que falam de ficção cristã, que falam sobre o Senhor, tem como maior propósito que Deus seja glorificado, foi uma coisa assim muito da mão de Deus, né? Eu acho que a gente vê o agir de Deus. Tudo que a gente tem visto aqui, né, acontecendo, assim, novos escritores, novos influenciadores desse nicho, né, por assim dizer. Sim. Eu creio que é o mover mesmo de Deus, assim, para a expansão do reino, né? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles precisam muito disso. E fazer parte de uma tribo, de um grupo, é maravilhoso, né, para você crescer nisso. Com E ter essa oportunidade sendo dentro do cristianismo é algo muito precioso, que eu creio mesmo, que é o Senhor usando vocês. Assim. Amém. E eu queria perguntar aqui para vocês se você já viveu em algum momento, Suzane, algo que você precisou abrir mão assim por conta de engajamento. Com Tipo assim, certeza. eu preciso abrir mão disso. Isso engajaria muito, só que Deus falou, não, filha, não faça. Com certeza. Ainda mais com essa experiência que eu tenho do meio secular, né? Da literatura secular. Você perdeu seguidores quando Perdi. mudou? Eu perdi bastante. E é aquela coisa, né? O Senhor renova, né? Ficou chata agora. Exato. Essa garota só fala de livro cristão agora. Suzane é outra, desde que eu desconvertei. Nossa, Lavaram- esses crentes chatos. Fizeram lavagem cerebral nela. Tipo isso, acontece muito. Mas, por exemplo, existem livros seculares que eles são muito famosos. Sim. E aí, às vezes, por exemplo, aconteceu isso essa semana, inclusive. Vai lançar um filme baseado em um livro que é muito hypado no meio secular. Sim. O meu público, né, o meio literário, o Instagram, ele inteiro vai falar daquilo. E eu sei que se eu falasse daquilo também, eu ganharia engajamento. Porque é algo que tá todo mundo falando, é algo que tá todo mundo na expectativa, tá todo mundo esperando, tá todo mundo querendo consumir aquele conteúdo. Tipo, nossa, é um livro muito hypado que vai virar filme. Sabe, o pessoal tá mostrando quais são os atores que vão participar daquele filme, todas as novidades sobre aquele filme estão em alta agora. Eu sei que seria um conteúdo que eu super teria engajamento se eu fizesse. Mas eu olho e falo, não é esse o propósito do meu perfil, sabe? Porque aquele livro, com aquela capa bonitinha, fofinha, toda ilustradinha, tem um conteúdo que não edifica, sabe? Sim. Tem um conteúdo que não é pra gente consumir, sabe? Tipo, não tem propósito naquilo. Mas então, eu creio que Deus vai te honrar nessa decisão. Amém. Eu creio. E o propósito seria só o engajamento, mas ele fugiria do propósito de levar o evangelho, sabe? E aí são umas coisas muito pesadas, muito densas, que você olha e você fala, nossa, beleza, isso aqui super me daria engajamento, mas não tem sentido pra mim, sabe? O Senhor não vai ser glorificado através disso aqui, então não tem por que eu fazer, sabe? E é realmente uma renúncia, porque a gente que é criador de conteúdo, a gente se baseia muito pelos nossos números, né? Querendo ou não, é péssimo isso às vezes, essa coisa de que os números eles vão refletir o seu trabalho, mas é isso, faz parte. Então, quando a gente deixa de fazer isso, é uma renúncia, sabe? Ou então, já tive que renunciar também dinheiro também, sabe? Tipo, eu quero fechar uma publicidade com você para você divulgar tal livro. Aí a própria autora falou assim, não, mas eu sou cristã. O meu livro, ele fala de Deus. Beleza, vou ler, vamos ver.
Só que aquela coisa, fala de Deus, tipo assim, glória a Deus em algum momento. E fala palavrão. E os personagens são namorados e não podem ficar juntos um segundo. Eu li um livro assim, que a menina falava que era de Deus e tinha palavrão no meio. Gente. Entendeu? E aí eu tive que chegar nela e falar assim, olha, você me desculpa, mas não vai estar... a gente não vai poder fechar essa parceria, não vai poder fechar essa publicidade, porque tem muitas coisas do seu livro que não condizem com o que eu quero passar no meu perfil. Então, a pessoa ficou chateada comigo, mas amém, sabe? A minha intenção, o meu objetivo é agradar o Senhor, né? E é isso. Eu posso fazer um complemento nisso que a Suzane falou? Pode. Ela até falou sobre essa questão de a coisa que dá engajamento, né? Eu acho que existe uma coisa no meio literário que são as ondas, na verdade, né? Que os vídeos que dão engajamento, você pode fazer qualquer coisa. Se você citar, pode ser o vídeo mais tosco do mundo, então te daria menos trabalho, mais números. Só que eu tô falando que você falou que aconteceu essa semana, e essa semana ela postou um vídeo muito legal sobre meu amor. Que assim, eu que trabalho com isso, eu sei que nitidamente o vídeo deu muito trabalho. Então assim, é muito legal ver que você abre mão de poder fazer uma coisa que seria muito mais rápido, talvez daria mais números para fazer algo do propósito do Senhor que deu muito trabalho. Sim. Eu acho que às vezes as pessoas podem olhar e pensar, nossa, por que a Suzane faz esse tipo de coisa? Por que ela perde tempo, perde dias gravando um vídeo para ele nem ser o hype do momento? Mas a medida do Senhor não é essa, né? O Senhor, ele não vai olhar e falar assim... Ai, nossa, Suzane, ela devia ter pego engajamento, mas ele vai ver ela trabalhando mesmo para a obra de Deus. Sim. Acho que é muito legal a gente perceber o esforço para a glória de Deus e eu acho que isso não passa despercebido aos olhos dele. É isso que eu queria complementar para a gente. Sempre honrar o propósito, né? Pra gente encerrar, eu queria que você desse um conselho, você, Lô, pra quem quer usar os seus dons criativos aí como ferramenta de comunicação. Olha, eu acho que o meu maior conselho é a gente entender que absolutamente tudo pode ser usado para a glória de Deus. Às vezes a gente tem um pouco de noção de... Ai, antes é só um desenho que pode ser para a glória de Deus e se eu desenhar o rosto de Jesus. A escrita não é para Deus, música não é para Deus. Sim. E a gente fica meio em dúvida do que é arte para Deus. Sim. Mas uma coisa que me faz pensar muito é o fato de que Deus colocou tudo nas nossas mãos. O primeiro livro que eu escrevi, o Senhor falou uma coisa no meu coração que eu carrego isso para minha vida. Que é o fato de que nenhuma palavra que eu escrevi, Deus não criou ela antes. O meu mundo é criado de todas as coisas que Deus colocou no mundo dele. E eu reorganizei as coisas de uma outra forma, porque Deus me deu a oportunidade de reorganizá-las dessa forma. Então, o Senhor criou cores perfeitas que unidas formam uma arte que glorifica Ele. O Senhor criou palavras, criou grama, criou céu, criou nuvens que unidas criam um novo universo que glorifica Ele. Então não existe nada que as nossas mãos façam que não tenha sido feito antes pelas mãos de Deus. Amém. E eu acho que pensar sobre isso faz com que a gente entenda que tudo que nós fazemos pode glorificar a Deus. Por fim, eu queria citar uma coisa que minha amiga falou, que é a Rebeca Souza. Ela disse que muitas vezes a gente tem facilidade de falar que coisas grandes são de Deus. Então, os meus filhos são de Deus, meu casamento é de Deus, mas o meu livro, ele é pequeno, ele é pouca coisa, talvez ele não seja publicado, é só um conto. Meu livro talvez não seja de Deus, mas ele é. Acho que glorificar a Deus em pequenas coisas faz com que a gente glorifique mais ainda a Deus nas grandes coisas. Entender que Ele me ajudou a sair de uma frase que eu não encontrava a palavra, vai me fazer saber que se um dia eu passar por uma dificuldade muito grande, Ele vai me fazer sair, porque se Ele cuidou de uma coisa tão pequena, Ele não cuidaria de uma grande. Se Ele se importou com uma coisa que eu achava pequena, que eu julgava pequena, um dilema que eu tive numa terça-feira, meia hora do meu dia, se Ele se importou com isso, Ele vai se importar com outras coisas, sabe? Acho que a arte nas mãos de Deus leva a gente para esse lugar de entender que Ele se importa com aquele sonho que a gente tem de criança. E que a gente não precisa desistir dele, mas que Deus pode ser glorificado por meio daquela coisa que às vezes ninguém acreditou na gente, sabe? Sim. Então, acho que esse seria o meu conselho. E tudo que a gente oferece para Deus, Ele vê, né? Sim. Às vezes a gente escreve uma poesia, ainda que ninguém veja, o Senhor vê que aquilo está sendo feito para Ele, né? E isso já é importante. Não tem olhos melhores do que esse, né? É verdade. Sim. Não tem engajamento melhor do que os olhos do Senhor. Exatamente. Ai, meninas, muito obrigada. Eu queria que vocês deixassem aí as redes sociais de vocês, para o pessoal seguirem vocês no Instagram. Com certeza. Pode. Pode. O meu Instagram é Memórias de uma Leitura. Lá eu tenho como objetivos mostrar a diversidade da ficção cristã. Então você vai encontrar livros de diversos gêneros por lá.
Então, se você ainda não sabe o que você gosta de ler, com certeza você vai encontrar, porque existe o livro perfeito para você. É só você procurar direitinho. Então é isso. E o meu Instagram é Heloísa Karen, que por sinal é o nome que está na capa desse livro, Olha. disponível na Thomas Nelson. Você pode comprar ele na Fefix, se você estiver ouvindo por agora. Você pode comprar também pelo site da Thomas Nelson e nas maiores livrarias do país. No Instagram eu falo também sobre literatura, falo sobre receitas, falo sobre diversas coisas. Trago destrinchando a Bíblia para você que já leu e ficou meio em dúvida do que está acontecendo. É lá que você vai entender um entretenimento que glorifica o Senhor. Tchau! Tchau!